Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Eu sou o Jefferson Oliveira, o Dr. Jeff Presley, e estamos começando mais um Plantão do Rock. Olha, pessoal, hoje, pela primeira amostra que a gente já teve aqui no off do estúdio, nós vamos botar pra quebrar. Hoje vem coisa diferente, muito interessante, convidados muito especiais, que pelo que eu procurei na internet, além da questão musical, tem uma questão performática envolvida. Tô falando dos meus novos amigos do Balaio de Palha, Zendaia Vasquez. Agora foca lá, Alex. Foca neles agora. Zendaia Vasquez. Jonathan Edinger. Sim. Thales Melati e Benhur Pereira. Vou começar perguntando, o nome Balaio de Palha veio da onde? Por que Balaio de Palha? A ideia foi conjunta? Alguém teve a ideia? Trouxe de algum lugar? Foi uma ideia que surgiu conjuntamente, assim. A gente estava disparando nomes, assim, e daí, numa sessão de fotos, inclusive, e daí surgiu esse nome e que a gente sentiu a identificação com a proposta sonora do grupo. Na verdade, a gente estava num espaço que é um pub lá em Sapiranga, que se chama John's Pub, antigo John's Pub. E aí esse espaço ele tinha vários lustres, com vários balaios de palha, né, como suporte. E aí a gente, naquela de pescar o nome, qual que vai ser o nome, a gente olhou uma hora de saco cheio, assim. Tava um tiroteio já de nome, cada um falando uma saco coisa cheio, aleatória. olhando tudo assim, aí a gente olhou aqueles balaios assim, balaio de palha, né? E daí a galera, balaio de palha, balaio de palha, balaio de palha. E... Mas vocês tinham uma ideia, assim, da mensagem que vocês queriam transmitir antes de sair o nome Balaio de Palha? Como a gente tinha um estudo já de várias músicas de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, também a gente queria achar esse arquétipo, né? Essa figura que trouxesse essa coisa das culturas. Então, nós entendemos que o balaio, né, é um objeto que ele está presente em vários povos, né? Várias culturas. Tem um balaio ali que carrega o alimento, né, que serve para armazenar as coisas. Então a gente achou que tinha a ver assim com a nossa proposta, e também porque a gente traz essa sonoridade que ela é mais acústica, né? Que não é que são flautas, né? São instrumentos de corda, né? São instrumentos percussivos. Então é uma coisa mais, digamos assim, pastoril, assim, né? Então folclórica, a gente folclórica. ancestral. Então, aí juntou relação, toda essa bagagem com o nome. Isso foi em 2018 ou foi antes de 2018? O grupo surgiu em 2018, onde nós colocamos o nome, mas os integrantes, a gente já se conhecia de outros projetos, né? O Benhur, por exemplo, já conhecia bem antes, né? Ele já tem uma trajetória com outros trabalhos, né? O Johnny também a gente já tocava em outro grupo. E a Zendaia eu também acabei conhecendo através do Johnny. Uhum. Então, um dia a gente também nos juntamos ali e surgiu essa alquimia musical. Vocês tocam instrumentos que acho que talvez pro público assim que não acompanha o dia a dia, eu acho que ele entende mais, talvez o violino seja o mais popular. Tem lá o André Rieu, né? Tem umas referências. O bumbo legueiro também, porque afinal de contas é da nossa cultura. Mas essa flauta que tu tá tocando e principalmente a gaita de fole e no caso o banjo, menos conhecido do público em geral, né? Que daqui a pouco até deve achar que é um violão ou uma coisa desse tipo. E uma coisa que eu sei é que cada um é de uma cidade. E como que vocês se conheceram? Como que chegaram nesses projetos? Foi através de
incentivos culturais, tinham banda, como é que foram se conhecendo? Então, acho que os dois mais antigos que se conhecem, o de mais tempo, aliás, mais antigo não, os de mais tempo, eu acho que é o Thales e eu, que a gente tocava em um outro projeto anteriormente, que se chamava Bando Celta. E a partir desse projeto a gente imergiu num trabalho de pesquisa desse repertório em música folclórica, né, através dos nossos instrumentos. E foi ali que diria que foi a semente do Balaio de Palha. Vocês já tinham esse direcionamento Uhum. para esse, mas antes, eu vou começar por vocês, Pode, então. sim. Antes, como é que vocês chegaram nos seus instrumentos? Por que tipo de música que passaram antes de chegar na música folclórica celta e depois, né, que a gente discutir sobre isso, aí acho que a gente vai ter que dar uma esclarecida da onde vem música celta. Imagino que quem ouça isso, música celta, celta, gaulês, já remeta pro Asterix de alguma forma. Obviamente. E já tente fazer esse tipo de conexão. Então, os instrumentos que vocês escolheram, como chegaram neles? Acho que antes da gente chegar nesses instrumentos específicos, a gente veio também de outros instrumentos, né? De instrumentos mais conhecidos, né? Exato. Então, através do nosso interesse pelo estilo de música mesmo, folk, cada um de nós olhou aquele instrumento, mas o banjo, de repente, é um instrumento que traz essa sonoridade que eu escuto no disco e não consigo fazer num violão, né? Então, no meu caso, eu optei pela gaita de fole, que era um instrumento bem característico da música celta. Eu já tocava saxofone e flautas, então eu cheguei até essa flauta aqui, que é a whistle, que é a flauta irlandesa, que é muito parecido com o nosso pífano, né, da música nordestina. O saxofone, desculpe a interrupção, o saxofone foi o teu primeiro instrumento ou antes ainda passou por outra coisa? O primeiro mesmo foi a flauta doce. Tá. Né? Foi um instrumento que me introduziu assim no mundo dos instrumentos de sopro. No colégio ainda ou especificamente daqui a pouco tu foi fazer aula? Isso com 12 anos, assim, estudando, né, num conservatório. Certo. Depois já me interessei por outros instrumentos daí de palheta, né, que seria o saxofone, palheta simples, né. Então, a gaita de fole veio bem depois, aí veio pelo interesse na música celta mesmo, mas o saxofone é um instrumento moderno, né? Ele foi criado em 1892 pelo Adolfo Sax ali, então perto de um violão, de um piano, de outros instrumentos, ele é um instrumento muito novo, né? Então é isso. Acho que o violino também é um instrumento muito antigo, né? Que virou o rei da orquestra, junto com a flauta transversa. E antes de nós passar pro violino, porque nós temos que circular por todos, chegou a tocar, assim, músicas mais populares, foi pro jazz no saxofone. Tu passou por o que antes de encontrar esse caminho do folclore e dizer, mas isso aqui é mais legal e vou por esse caminho? O saxofone, ele te leva para essas vertentes, né? Tu vai pro jazz, né? Que é uma característica do instrumento, e também para música popular, daí, que usa muito, né? O choro e o MPB, né? Então, e o saxofone também ele é muito versátil, né? Consigo tocar desde música clássica e vários estilos, né? Então, quando eu tocava saxofone, eu não pensava muito na música celta, porque não estava dentro desse universo, né? O instrumento não me levava para esse universo. Talvez, quando eu escutei Jethro, que aí que eu tive uma noção, assim, mas esse cara, ele toca de um jeito diferente. Essa flauta, esse jeito que ele... Essa performance que ele faz, aí me despertou uma curiosidade. E claro, depois eu descobri, mas isso aqui vem da música celta também, né? Esse estilo que ele toca, né? E várias outras bandas que eu escutava também. E até mesmo dentro da música clássica, né? Alguns compositores
colocavam músicas folclóricas, assim, que lembravam essa paisagem sonora da música celta, né? Que quando a gente fala de música celta, a gente lembra muito da Irlanda e da Escócia, mas tem os celtas da Península Ibérica, por exemplo, né? Na Galícia, que é muito presente dentro da musicalidade do nosso cancioneiro gaúcho, né? Se tu escutar os grupos, né, da Galícia tocando, assim, tem alguma semelhança, né? Portugal também, depois tem Itália, Alemanha, França, todos os lugares que existe a gaita de foles, né? A gaita de foles, ela é um instrumento que se espalhou por muitos lugares, né? Então, tem na França e também tem exemplares no Marrocos, no Egito. Então, possivelmente, o instrumento tenha entrado pela Península Ibérica, de alguma forma, ali, com os mouros, né? Ninguém sabe isso, né? A gente só imagina como foi. E cada lugar, o instrumento ia se modificando e permanecendo ali, né? Então, Depois voltamos pra então Gaita de Fole pra falar dei uma específico, viajada, porque eu né? imagino que... Não, mas foi ótimo, porque daí a gente já faz um apanhado. Claro. O violino. O violino. Por que violino e começou no violino? Não comecei no violino. Comecei... O primeiro instrumento que eu tenho lembrança, assim, é uma bateria. Comecei com a bateria quando tinha 4, 5, 6 anos de idade, mais ou menos, porque na minha família, eu já vim de uma família de músicos, então tinha instrumentos ali, né? Então tinha essa experiência. Mas logo fui aprendendo a tocar um pouco de teclado, um pouco de flauta doce, e daí na adolescência... Com a família mesmo, assim, ou chegou a fazer aula nessa fase? No início com a família. Tá. E daí, né, pai, tio, até a avó influenciou nessa jornada aí musical. E daí, na adolescência, eu me interessei por cordas, violão e guitarra, 14 anos ali. E daí foi até... nisso, voltando ali à adolescência, 14, 15 anos, comecei a me interessar por cordas, comecei a tocar em bandas de rock da região lá, Vale dos Sinos. Rock clássico. Rockinho ou... Rock clássico. Tá. Tocar. Mas tipo é, mais metal ou não? Passando pelo hard rock, Tá. eu diria assim, Led Zeppelin, Deep Purple, Tá. essas coisas, né? Passando, né? Beatles, Elvis, clássicos, né? E daí, lá pelas tantas, eu comecei a me interessar... lá pelas tantas entrou uns músicos de sopro nessa banda e a gente começou a fazer uns ensaios paralelos. Eu tava estudando, de fato, música e outros estilos musicais para além daquilo que eu tocava na banda, mas como a música brasileira, o choro, a música clássica também, aprendendo coisas, leitura e tal. E daí Daí nisso eu comecei a trabalhar de fato com música, tanto não só tocando, mas comecei a dar aulas, abri uma escola de música lá na cidade, Sapiranga, e assim foi evoluindo nos instrumentos e nesse grupo com o pessoal que tocava sopro com nós na banda, a gente começou a estudar juntos temas de jazz, de choro, de bossa nova e tal, coisa que eu não fazia na banda de rock clássico, claro. E daí eu comecei a me interessar mais por outras coisas e com 24 anos, atipicamente e pela idade, comecei a tocar o violino, 24 anos. E daí peguei essas referências que eu já tinha de outros instrumentos, de outros estilos, e desde o princípio, além de outras coisas, me propus a tentar passar o repertório esse para o violino. Coisas que depois, com o tempo, fui fazendo ao contrário. Porque eu fui dominando o violino, fui pegando o repertório do violino e passando por... E hoje em dia, eu acho que todo multi-instrumentista acaba fazendo um pouco disso, né? Pega uma coisa que aprende, sabe num, tenta adaptar no outro, e etc, etc. Mas, em resumo dos resumos, foi assim que eu cheguei no violino. Isso. Daí tive um período de aulas com alguns professores da região lá, né, de São Leopoldo, e depois segui uma pesquisa mais
mais autônoma, diria assim, dentro desse repertório que eu não conhecia, eu nem imaginava que eu ia estudar essa música quando eu comecei a tocar violino, né? Tipo, eu tinha as referências que nem o Thales falou do sax, né? Vai mais pro jazz, tu vai mais para né, para um lado, para o outro. Com a guitarra é comum tu ir mais pro, né? Também, claro, cada um com as suas amplas abrangências. E o violino, a perspectiva que de modo geral que as pessoas têm, vai ser violino e música clássica. Né? Mas, para minha feliz surpresa, eu vi que tinha muito mais que a música clássica, assim, e começou assim, essa pesquisa, e até hoje sigo aprendendo todos os dias com o mesmo repertório, inclusive, também. E é Que isso legal. aí. Aham. Nosso percussionista, Benhur, e aí? Eu tenho uma função diferente no grupo, porque nós temos até aqui instrumentos solistas, né? Que falam das melodias. E a percussão tem uma função dentro desse processo, que é acompanhar, que é dar ênfase, que é sublinhar, que é dar chão, né? Mas aqui a gente traz algumas possibilidades de fazer isso, muito pela característica sonora desses instrumentos, né? A gente viu o bumbo legueiro, que vem dos nossos pampas e vem de uma característica da pele de animal um pouco mais frouxa, que aparece no Nordeste com a alfaia do maracatu, aparece nos grandes pandeiros árabes, e aí nós temos o pandeiro brasileiro, que é o pandeiro do choro. E além disso, como é que a gente faz para contar a história de cada um? Ela é uma história tão maior do que todos nós, assim, que aparecem esses instrumentos em muitas culturas, né? Mas eu venho de uma origem musical que veio pela bateria. A bateria é um instrumento de estudo. Mas começo pelo violão, quando criança, por um ímpeto de trazer a música para perto do peito, sim, né? E ter aquela facilidade de ter o instrumento no colo. Depois a bateria não te possibilita tanto isso, ela acaba incomodando os vizinhos e acaba transformando a rotina. Ou tu tem um estúdio estruturado em casa que possa ter um bom isolamento, ou tem que trabalhar de outras maneiras esse estudo, né? Mas passando pelo jazz, pelo rock and roll e pelas influências que a gente tinha da música popular, que vinha trazendo a música brasileira, o que me influenciou do rock progressivo na adolescência, eu acabo indo para um estudo mais profundo através do instrumento para buscar uma leitura teórica, e tive que visitar a harmonia e fui encontrar com o acordeon. Através do acordeon fui desvendar os elementos harmônicos e melódicos das músicas para que eu não andasse às cegas, inclusive dentro do instrumento da bateria, né? Que eu pudesse entender as modulações, as intenções e comprar ideias diferentes somente do backbeat que a gente entende da música popular, ou encontrar com outras linguagens. E o jazz me abriu o ouvido e os olhos para isso, né? Quando eu encontro com o Balaio de Palha, eu encontro eles já num processo de amadurecimento, de estrada e tudo mais. Até então, só o parênteses, tu tava na bateria ainda, tava com todos os instrumentos, mas o teu instrumento carro-chefe era a bateria. É, a bateria até hoje. E aproveitando que a gente tá falando disso, tem essa diferença, porque assim, a bateria numa banda, ela é o coração, né? Ela dá o guitarrista, o baixista, todos eles ficam ligados no bumbo da caixa. Eles programam a sua performance baseado na bateria. E neste grupo, isso permanece assim? Ou porque tu dissesse, a gente vai acompanhar. E como fica essa diferença? Se tem a bateria, ela é composta por uma série de pequenos instrumentos que foram se agregando em torno do mesmo músico. Mas se pensar isso numa construção marcial ali que vem das bandas marciais, cada músico executava um desses processos. Um na caixa clara, outro no bumbo, no surdo, outro no prato de ataque. E hoje, quando eu fui revisitar o instrumento, eu também pensei na desconstrução. De voltar para um instrumento único, como o bumbo legueiro, que vai trazer os graves,
mas a borda do bumbo já aparece como uma caixa e a gente agrega um prato de ataque ali para fazer uma acentuação. Isso no kit que eu tenho levado para os shows, né? Mas a visita no rudimento me fez entender um pouco do que deveria ser feito para dar as intenções primitivas do balaio de palha, que traz o ritual, traz aquele mundo pagão dos ritos coletivos, da dança e da fertilidade, né? Que a gente vê tanto nos filmes. Chega a época da colheita, se faz um ritual. Chega na época da fartura, se faz outro ritual. Da luxúria tem outro ritual. Tem todo um processo aí para a gente visitar. Agora, tem coisas que se limitam um pouco dentro de um instrumento só, que nosso ímpeto sonoro não permite que se realize, ou a limitação técnica, inclusive, de cada instrumento, não permite que se realize. Por isso aparece o pandeiro. A música brasileira, o choro que aparece em alguns momentos no repertório, vai para o pandeiro. Outro dia a gente ficou com intenções sonoras de todo mundo tocar plugado. Fui para a bateria. Aí ganhou outra característica. Mas, quer dizer, a música é muito maior que todos nós, então ela que nos diz o que precisa ser feito, principalmente no caso do percussionista, né? E a tua cidade, Benhur? Eu sou de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Bom, já é grande Porto Alegre, já é mais perto do Tales, é isso? Não, e a gente se conhecia de outros lugares, inclusive, né? Só que eu fui buscar conhecimentos no Nordeste, por exemplo, fui estudar música na Chapada Diamantina, com um pianista italiano que foi falar de harmonia. Só que chegava lá, tu encontrava com as rodas de coco, o cavalo marinho, o baião, o forró. Sim, imagino que tenha bastante triângulo lá, esse tipo de coisa. E as claves, os ostinatos também nos remetem a uma coisa da América Central, que daqui um pouquinho remete ao leste europeu, que daqui um pouquinho está dialogando com outras regiões do mundo e que aparece no repertório do balaio de palha. Então, essa riqueza me instigou muito a revisitar técnicas, estudar outros instrumentos, né? E continuar estudando a bateria, porque o rudimento básico da baqueta, aparece muito entre um instrumento e outro. Os toques duplos, os paradidos, os toques simples, as acentuações, né? Os flans. Então... Bom, se vocês querem conhecer esses rudimentos, dá um programa inteiro, então vocês vão ter que pesquisar. E eu tenho escrito Zendaya. Ele falou Zandaia. É Zendaya ou Zandaia? Zendaya. Fala errado o tempo todo. Muito bem. Tu, pelo que eu vi, começou na gaita de boca. Com 5 anos de idade. E tu te lembra por que gaita de boca? Era o que tinha? Ou tipo, tu viu e disse, pô, eu quero uma gaitinha dessa aí? Eu cresci numa família de músicos. Mãe, pai. E aí eu morava na época com minha mãe, meu pai e meu tio. Só um parêntese. Músicos amadores ou profissionais? Profissionais. Tanto minha mãe quanto meu pai já ajudaram a família quando eram pequenos com música, entendeu? Pô. Então eu tinha um tio que ele tinha um baú cheio de discos de blues e jazz. Então eu cresci vendo B.B. King, John Lee Hooker, Lightning Hopkins, Little Walter. Bom, 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 bom. Então sempre que ele escutava o blues eu ia lá e chegava assim, e aí o tio tava lá. Eu cheguei, vamos escutar um blues. Daí eu ficava lá, né? Imitando o som da gaita e fazendo toda a atuação, assim, tipo, eu ia lá e... Daí o meu tio uma hora olhou assim pra mim e pensou, peraí, pô, aí chamou minha mãe, vem cá, não tá na hora de dar uma gaita pra essa criatura aí, ver se não aprende? Aí eu tenho uma irmã, né? Eu cresci com essa irmã, 1 ano mais nova, daí minha mãe sempre que comprava uma coisa pra uma tinha que comprar pra outra, então ela comprou uma gaita pra mim, comprou pra outra também, a mesma gaita, só mudou a cor. Era daquelas gaitas de R$1,99 que se tu mordia um pouquinho, ela deformava. E aí, resumo da história. Ganhei a gaita, na primeira semana aprendi a tocar. E minha irmã destruiu a dela. Foi uma coisa assim que chamou atenção. Tu notou opa, eu tenho uma coisa diferente aqui. Exato.
Minha irmã não curtiu muito a gaita, ela gostava Sim. de teclado, sempre gostou muito de teclado. Eu gostei muito da gaita por conta dessa proximidade com o blues, né? E a irmã seguiu ou abandonou e... A gaita ela não gostou muito. Mas chegou a seguir em algum instrumento. Ela seguiu no teclado, chegou a aprender teclado, sim. Mas não seguiu profissionalmente na Certo. música. Então ali eu tive aquele contato com a gaita, com o blues e segui aprendendo. Sempre gostei muito da música folclórica americana, sempre tive esse contato. E nas gravações de blues eu já dava uma orelhada que eu escutava o banjo, né? Em alguma coisa, assim, eu já... Opa, que instrumento interessante. E eu nem sabia o que era, né? Só vi um timbre diferente. Um timbre diferente. Eu sempre gostei muito de country, né? O bluegrass eu escutava, mas não sabia o que era. Então, os desenhos, Pica-Pau na época sempre Sim. tinha essa coisa da música que a gente toca também, do Sailor's Hornpipe. Tu já quer dar uma palhinha aí ou não? A galera já tá se coçando pra te acompanhar. Mas aí eu sei que antes da gaita foi pra violão e guitarra Violão. e teve banda de rock também. Tive. E aí? Pois é, que loucura, né? Então... Rock pesado ou também rock Não, mais clássico? Não, eu fui aos limites. E ao extremo. Curtia rock pesado. Eu tive uma banda de thrash metal crista. Metal extremo pra Jesus Cristo. E foi uma época muito legal, assim, porque... E que cantava... E eu que cantava. Eu fazia guitarra e fazia os rasgados guturais e adorava, assim. Tenho muita referência de bandas de metal, assim, nesse Power chord ou era uma coisa mais rebuscada? Power chord total, Power afinação lá embaixo. Quanto mais grossas cordas, melhor. E quanto mais afinação lá embaixo, tipo, arame, assim, farpado, sabe? É isso aí, esse era o nosso pique. E tu estudava, assim, com professor, em escola, conservatório, ou nessa época autodidata, porque tinha a família que te ensinava? Então, autodidata não dá pra dizer quando tu vem de uma família de músicos, né? Então, por exemplo, eu aprendi a tocar violão com a minha mãe. A minha mãe foi a minha primeira professora de violão. E deu certo? Deu certo. Porque eu tentei ensinar meus filhos... Ela chegou do meu lado com o violão. Não curtiram. Aí ela pegou o violão e botou assim no meu colo. E eu tava jogando videogame, né? Tipo assim, o que minha mãe quer? Botar o violão. E eu, vamos tocar um violão. E eu, vamos. Daí ela, vou te ensinar 3 acordes. Ré maior, Mi menor, Lá maior com sétima. Com esses 3 aí a gente aprendeu debaixo dos caracóis de seus cabelos. E ali eu fiquei tocando isso daí por uns 2, 3 anos. E te atraiu tocar? Muito. E a competição com o videogame? Tu largava o videogame pra tocar ou não? Não, entre o videogame e tocar o videogame. No início, sim, era até equilibrado, mas daí entrou na fase da adolescência e eu ganhei um PlayStation 2, né? Pá, daí foi difícil. Porque daí... Mas olha só que interessante. Quando eu ganhei o PlayStation 2, que daí eu só fiquei no PlayStation 2. E aí, nessa época, a minha mãe tinha um bazarzinho, uma lojinha dessas que vende tudo, tipo, R$1,99. Em Canela. Sapiranga já. A Sapiranga. gente já tinha saído de Canela pra morar Tá. em Sapiranga. Certo. E aí, nessa lojinha, minha mãe tipo, ia vinha aqui em Porto Alegre, nas Andradas ali, pra comprar de tudo, Pra né? comprar. Aí, nessas, assim, que ela vinha, assim, pra pegar uns games, assim, eu ia lá junto. Eu via o conjunto Bluegrass Porto Alegrense tocando, que é um conjunto derivado do Trem 27, o primeiro conjunto de Bluegrass do estado e um dos pioneiros do Brasil. Mas quando tu via o Bluegrass, tu via o Petraco? Eu não lembro da cara deles. Eu só lembro do som que me atraía, entendeu? Eu era muito jovem pra lembrar. Nós estamos falando de quê? De 13, de 15, menos? Isso era 2008. Acho que era bem no início do trabalho do conjunto Bluegrass Porto Alegrense, porque vão fazer 20 anos ano que vem. Então, começaram em 2007. Eu tava pegando o nascimento, assim.
E pra mim aquilo era incrível, porque eu já vi algumas gigs de banjo e eu pensei, caramba, é esse instrumento que eu preciso tocar. E minha mãe, tá bom. E aí o banjo sempre foi um instrumento assim, né, muito raro de se ver, que é esse instrumento banjo 5 cordas ou banjo americano. Tu não acha em qualquer loja de instrumento musical, né? E aquilo sempre ficou na minha cabeça, assim, acho que o dia que eu tiver condição de tocar um instrumento diferente, eu vou tocar esse instrumento aí, porque eu gostava muito do som. Eu já assistia vídeos das pessoas tocando, e aquilo sempre ficava... Exato. Então, tava sempre ali no imaginário. Então, passei a adolescência, início da fase adulta. Entrei, sim, daí depois em alguns cursos de música. Viajei para o Rio de Janeiro, que é onde a família da minha mãe se estabeleceu, cresceu. Então, conheci a família da minha mãe, estudei Vila Lobos lá um tempo. Então, ingressei num conservatório, que para mim não adiantou muito, porque eu não gostei muito dessa prática da academia, nunca gostei muito. Pro banjo ou pro violão? Olha só, aí a gente entra num ponto, cara, que eu não sei se dá para falar sobre isso tudo nesse podcast. Tinha que ter um podcast só para falar sobre isso. Que é aí que tem o link da história com o Johnny. Porque eu fui pro Rio de Janeiro com um violino. Por quê? Porque em 2010... numa dessas que eu tinha, uma dessas bandas de metal de igreja, eu fui ensaiar no estúdio em Sapiranga. E o dono do estúdio era o Johnny. E ele estava começando a aprender violino. E aí o que acontece? Eu lá com uma banda de metal lá, cabelo grande, aquela coisa toda de preto, assim. Chegou no final do ensaio, ele bateu na porta, assim, entrou com o violino, assim. Ô, meu pá. Gurizada, assim, ó, não por nada, mas... Tá na minha hora aí agora. Ele bem assim, ó, tinha um zumbido que tava um ensaio de vocês todos, tava num si bemol, assim, ó. Aí ele mostrou, aí eu pensei, cara, que legal esse cara, né? Bah, ouvido bom, assim, sempre me chamou a atenção essa coisa do ouvido, né? Então, parente, tu tem ouvido absoluto? Não tem. Tem ouvido relativo. É que é Os caras que diferente, têm né? ouvido absoluto, eles têm medo de dizer que é absoluto, eles vêm com esse papo que é relativo, né? Isso é relativo. Que é muito relativo. É absoluto mesmo, pode testar. E aquilo me chamou a atenção, e aí eu perguntei pra ele, tu não me deixa pegar esse instrumento aí, tirar um som? Aí ele sempre foi muito prestativo, assim. Aí, deu o violino. Coisa de professor, né? Aí botou o violino assim, me ensinou como é que Tu pegava. pegou o arco e saiu nada, ou saiu alguma coisa? Saí tateando e já não pode dar qualquer instrumento que já sai tocando. E eu, feliz assim, eu pensei, pá, que experiência tri, né? Cheguei em casa e falei, mãe, eu quero o violino. Deturpei o metal. Tá louco. E aí, quando chego em casa e eu falo pra mãe, tu tem certeza que isso que tu quer? Eu quero. E aí, pronto, né? Minha mãe me deu um violino e no ano seguinte, eu já tava me programando pra ir pro Rio estudar música. E aí, ela me deu o violino e eu fui pro Rio de Janeiro estudar música com o violino debaixo do braço, assim. Certo. Só que foi muito frustrante. Porque eu cheguei lá, eu achei que ia ser escola de rock, que ia tá todo mundo com cada um com seu instrumento, que a gente ia aprender. Aí eu cheguei lá... E era solfejo, vamos pro solfejo. Ai, meu... É assim, aqui, ó, linhazinha, bolinha. Nada, Ó, tá vendo agora? nada Colcheia, contra... semicolcheia. Nada contra os conservatórios e, assim, ao máximo respeito Vila Lobos, tá? Mas pra mim não funcionou. Porque eu queria uma imersão, entendeu? Eu queria entrar e tocar com todo mundo. E aí não foi isso que aconteceu. Então eu meio que estudei um ano em Vila Lobos lá no Rio de Janeiro. E voltei meio frustrado com aquele violino debaixo do braço. E pensei, não gostava muito do som dele também. E isso daí já era 2013, 2014. E eu pensei, mas violino não tá funcionando pra mim. Chegou a hora de eu realizar aquele sonho. Aí tinha um banjo que tava assim, ó, uns quase 10 anos parado lá numa loja local da cidade lá. Pedrinho Som, salve Pedrinho Som. E aí o que acontece? Tinha um banjo lá na parede, assim, que toda vez que eu entrava na loja, tava lá, eu olhava, ai, cara, assim, um banjo aqui na cidade, será que não é hora de eu comprar? Pedi ajuda pro meu irmão. Aí meu irmão tá de aniversário amanhã, ó. Meu irmão Eduardo, dia 23 de julho, amanhã, daqui a pouquinho. E aí é o seguinte, ele me ajudou a comprar o banjo, saí
da loja com o banjo debaixo do braço. Pensei toda feliz, meu Deus do céu. Vou pra casa e vou debulhar esse instrumento. Tem que aprender pra tocar, né? O que acontece quando tô saindo da loja? Quem que eu encontro? O Johnny. E ele disse, mas ó, a afinação disso aí é diferente. Quando eu encontro o Johnny na porta, sabe o que ele me disse? Eu falo, meu, ó, comprei um cagada. banjo. Comprei um banjo, cara. Vamos tocar, vamos fazer um som. E ele disse, vamos agora. E eu disse, não, pera aí. Deixa eu aprender. Calma aí, deixa que eu vou aprender primeiro esse instrumento. E aí, tá. Passou o quê? 2 semanas. Ele descobriu onde eu morava. E foi lá, com o violino debaixo do braço. E a gente ali começou o nosso trabalho em dupla. 2015, em agosto de 2015, por ali. E aquele violino que eu tinha, eu vendi pra ele depois. Trocou por um cavaquinho. É verdade, troquei por um cavaquinho que eu dei pro meu pai, o cavaquinho depois. Então, é uma história muito louca que se tu for analisar assim, ó, meu, Bastante coisa. tem que fazer um livro. E aí tu ficou no banjo. Fiquei no banjo, né? Mas eu sempre gostei muito de guitarra, de violão, de gato de boca, então eu nunca abandonei tudo que eu aprendi. Tudo isso sempre foi aquela escola que eu sempre ia e voltava. Então tá tudo aí fazendo parte do mesmo universo. Tá, e a afinação do banjo, que a gente triscou o assunto, assim. Sol Ele maior. não é a afinação igual ao do violão clássico. Diferente. A afinação estándar. Não é, é diferente um pouco. A diferença, então, o banjo, ele tem as 4 primeiras cordas, então, primeira, segunda, terceira e quarta, bem parecidas com o do violão ou da guitarra, né? A diferença é que essa primeira corda, que seria um Mi, Si, Sol, Ré. Então, agora fica Ré, Si, Sol, Ré. Essa primeira baixa um tom e ela vira a afinação aberta. E aí a gente tem a repetição desse Sol agudo, um acima, então é a quinta. Então a gente tem 2 Sol, 2 Ré e um Si, que é a terça maior de Sol. Então acaba ficando essa afinação aqui muito bonita, né? Que só de tocar assim tu já parece que E já aí fez ele dá música. sol. Dá Se sol. tu toca sol maior, sozinho, sol maior. E aí a afinação que o Keith Richards já usava nas guitarras dele, né? Usava, não usa até hoje, né? Então se tu for fazer isso aqui, ó. Yeah! Yeah! You got that. É que esse aqui também tá afinado em som aberto. Ah, A galera tá se coçando, vamos parar que daqui a pouco eles vão tocar. tá, ok. Tá, e a questão é, como é que você se encontra? Por isso que eu queria fazer uma mini entrevista com cada um pra saber o seguinte. Foi uma coisa assim, meio transmimento de pensação. Tipo, um chegou pro outro e disse, porra, olha só, eu tô meio encarnado nisso aqui. E o outro disse, pá, por coincidência eu também. Ou não. Ou, pá, olha só, uma coisa que a gente podia tocar que eu acho que ia ficar legal. Porque tu falou em Villa Lobos, o Villa Lobos tem um gostinho disso que nós estamos falando nas composições dele, né? O folclore, com certeza, sim. E aí? Porque aí nós já estamos vindo Frezinho pro caipira e Villa conjunto. Já estamos vindo pro conjunto. Como é que daí tem esse encontro? Eu acho que o encontro ele surge por diversas coisas, né? Uma delas é o repertório em comum,
que a gente já tocava, e o outro também é o campo de trabalho, né? Porque como todos nós tocava esse estilo, e às vezes tinha um show, eu quero música folk, então, vou reunir alguém que toque esse estilo, né? Então, o repertório ele se forma, né, em torno dessa necessidade também, né, que a gente foi criando em torno desse repertório, né, de músicas irlandesas, e também por um fator que chegou aqui no Rio Grande do Sul, em 2014, eu acho que foi as primeiras festividades de São Patrick, né? Então, o São Patrick trazia música irlandesa. Então, aí começaram a nos chamar muito para tocar. Essa é a pergunta. Separadamente, vocês já se interessavam por esse tipo de sonoridade? Eu acho que aí a gente tem que honrar uma figura muito importante que vem nesse universo da música folclórica no geral, que tanto foi a tônica do Bando Celta quanto do Trem 27, que é o Renato Velho, que é um grande pesquisador de música folclórica, tanto da música celta quanto da música bluegrass, né? Então esse foi um cara que ele apresentou muitos repertórios dentro desses grupos e ajudou a difundir, a inspirar as pessoas a continuarem a fazendo isso, sabe? Então, tanto os guris que já tocaram no Bando Celta, tanto quanto eu, que hoje faço parte também do Bluegrass porto-alegrense, que vem do Trem 27, a gente bebe dessa fonte que já foi iniciada, claro, um tempo atrás. Então, a gente tem que saber honrar de onde veio, né? Tá, e tu e o Johnny já se conheciam. O Johnny já conhecia o Thales. Aham. E quem conhecia o Benhur? Todos? Eu conheci o Benhur também. É que o Benhur, ele é um cara que já atuava artisticamente com outros trabalhos também, né? E como produtor, então ele já era um cara que a gente via circular, né? Pelos eventos, assim, né? Então, eu conhecia ele de nome, né? Até não conhecia tanto a figura, assim. É que eu já admirava muito o trabalho deles antes de entrar no projeto, né? Em algum momento, as águas se encontraram. Está num momento de muitas chuvas, agora a gente precisa pensar nesse assunto. As águas, quando se encontram, não tem muito o que resista. Eu já admirava o trabalho deles e tive a oportunidade de compor tocando junto, né? Tive um estágio de 10 shows, que em 10 shows eu tive tempo de assimilar as intenções sonoras e toda a característica. Esses 10 shows aqui em Porto Alegre ou no interior? A gente rodou por bastante. muitos lugares. Ou fora do estado? Também. Também. É. Mas a gente tocou em muitos lugares, em eventos, em casamentos também a gente faz eu bastante. iniciei num casamento em São Chico, num castelo temático maravilhoso lá, que foi um grande banquete medieval, Exato. com javalis sendo assados, pendurados na fumaça, e geleias de amora e pera reduzidas no vinho. Uau. Noite à Foi luz de vela, inesquecível, noite à luz de vela, né? Foi incrível. E aquilo foi também uma iniciação para mim. Eu digo, opa, isso aqui é um outro lugar. A outra pegada. As pessoas querem ver essa característica. Aquilo não só foi uma ótima impressão pra ti, né? Foi um portal, né? Um de portal, transição. né? Foi Que porque legal. A gente visitou esse universo com muita força. Hoje eu faço parte da Aldeia Medieval, que é um evento temático aqui em Porto Alegre, sonorizando, e tem um trabalho também de sonorização e mixagem de alguns eventos, né? Então, o convite que o Balai me fez era mergulhar no universo das regionalidades, do medieval, do celta, do irlandês, do folclore. Porque tinha público para isso, tinha demanda para isso. Uhum. Mas aí é a pergunta que é o seguinte, vocês estão dizendo que teve a formação com o nome tal 2018 e mais ou menos um pouco em seguida disso entrou a pandemia. Uhum. Que foi ruim para todos os músicos. Foi E, terrível. inclusive teve o Fred Chernobyl, que é bem meu amigo, que me disse, não, eu tive a certeza que a pandemia terminou quando a gente voltou, porque nós somos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Então quando a gente voltou, eu digo, tá, então agora terminou a pandemia. E como ficou isso pra vocês
que, além de tudo, né, estavam com um trabalho consolidando num estilo musical diferente que tem um público um pouco mais específico. Aí vocês ficaram fazendo o quê? Acho que cada um teve que achar uma maneira, assim, de sobrevivência, né? No meu caso, eu consegui ter muitos alunos. Comecei a dar muita aula online, né? Então, passava o dia inteiro na frente do computador dando aula, daí de tudo que era instrumento até aprendi a tocar instrumentos para dar aula. Tá, tu toca tal coisa? Toca. Não, mas pra iniciante... Claro. Então, foi uma fase que eu consegui me defender bem, né? E também foi uma fase boa na questão de aprofundamentos de estudos, né? Aí eu realmente aproveitei aquele tempo para estudar, para pegar repertórios assim que eu não estudava tanto, para pegar aquele instrumento que... Como eu sou multi-instrumentista, né? Toco muitas coisas, então... Todos vocês, pelo que eu percebo. Todos nós. E a gente vai estudando conforme a demanda de trabalho, né? Então, tem um instrumento ali que eu vou usar em tal Mas projeto. a interação entre vocês continuar ensaiando online, deu uma esfriada e ficar um tempo sem contato? Como foi isso? Acho que a gente sempre manteve o contato, assim, né? Mesmo que virtualmente, né? Porque nós somos muito amigos, assim, né? A gente convive bastante junto. Então, isso também é uma coisa que estabelece um laço entre uma banda, né? Porque, além da música, tem que ter alguma identificação com as pessoas que estão tocando contigo, né? Então, tu tem que... tem que ter a coisa da amizade, né? Senão o grupo fica... Não tem um propósito mais profundo, assim, né? Sustentar, né? E até porque a gente já brigou muito, né? A gente já brigou, já se perdoou. Então, a gente consegue fazer uma terapia entre nós, né? Todos. Sim. Teve um episódio que nós fomos tocar na minha cidade natal, que é Dom Pedrito. E foi exatamente no dia da enchente de Porto Alegre. Então, a gente atravessou a ponte... Tocamos na Feira do Livro. As comportas se fecharam. Fecharam e nós ficamos 15 dias em Dom Pedrito, né? Então ali a gente teve que também tocamos em colégio, tocamos na igreja no final da missa. E foi um teste de amizade, né? A gente tocava... A gente se conheceu a full ali. Então ali a gente... Eu pensei, se a gente voltar disso aqui, a gente nunca mais se separa. Então ali a gente aprendeu a conviver também. Mais ainda, né? Então... se serve de consolo. Eu tava me atirando na água, entubando gente, e indo pra cá, indo pra lá, e pegando bote, fazendo miséria. Então, foi um período... foi um mais período... complicado, né? Ainda bem que foi menos que a pandemia. Que a pandemia, né? Sim. Bom, e além disso, acompanhando os vídeos de vocês, dá pra ver que a parte performática também é muito forte. Como é que é a escolha da indumentária, do figurino, da performance, como vai fazer? Isso veio evoluindo? Cada um tem um tipo de movimentação? Isso é combinado antes? No início era meio duro? Como é que foi? A gente lida muito com o improviso, né? A gente sempre foi muito desenvolto, cada um, assim... essa performance, naturalmente, porque, bom, por nascer de um reduto familiar artístico, os guris, o Benhur, o Johnny, já foram e são circenses, então toda essa prática do circo também ajuda muito a libertação no palco, né? Eu já fiz teatro, o Thales também já participou de vários números, de vários outros projetos também, toca na Esbórnia Contra-Ataca. Então, todos esses projetos, eles agregam muito no balaio, né? Toda essa bagagem, assim, traz esse senso de improviso que a gente carrega, assim, desde sempre, assim. No setlist, a gente não faz setlist, tá? Não falem pra ninguém. E aí, o que acontece? A gente olha um pro outro, a gente
olha pro público e a gente pensa, o que esse público vai gostar de escutar agora? E geralmente dá certo, sabe? E pra escolher o repertório. Pois é. É sobre isso que ela tá falando ali. E muitas vezes nessa de nós sentir o público, um puxa e os demais vão atrás. Ou um só muda apenas tom, já sabemos que música que vai ser. Então é por aí que a gente se orienta. E qual é o carro-chefe, aquela que... essa aqui não pode faltar. Tá em todo show. No início, no meio e no fim. Bom, Todas, né? Tem algumas, né? A Que... gente só toca as mesmas. então é toda. Não, mas às vezes tem aquela que todo grupo tem um carinho maior, entende? Diz, pá, essa aí nós temos que tocar. Vai, aquela lá tá faltando, começa aí. Tem essa. A gente... Um ponto alto, assim, é quando a gente toca as polcas, né? Que a polca tem uma característica bem alegre, né? De dança, então... que é um estilo irlandês. O que vai sair agora? Tocar as duas polcas? Pode ser. Aham. As polcas essas ficaram mundialmente conhecidas com o filme Titanic. Naquela cena que há a festa no porão lá daquele pessoal. Parte do repertório que eles tocam lá, a gente toca também. E essas polcas aí fazem parte da festa animada lá dos irlandeses. Então, com vocês, Balaio de Palha. Vamos começar já tudo junto? Tudo junto, pode Então ser. tá. Quem conta? Quem conta? 1, 2, 3, vai. Adaptações. Vocês fazem, certamente devem fazer e devem ter feito adaptações. Essa música aqui vamos adaptar pro nosso estilo, vamos trazer pro nosso estilo. E principalmente adaptação mais diferente que teve. Porque uma coisa é pegar uma música do tipo que a gente tava falando do Cream e dizer, pá, mas para isso, aqui tem um saborzinho aqui, acho que isso aqui dá pra... já tá meio no caminho, eu vou adaptar. Eu digo, qual que foi a mais diferente, assim, tipo, pá, isso aqui não tem nada a ver, mas eu acho que tem como mudar totalmente o arranjo e deixar no formato. Olha, tem algumas. Uma que a gente estava falando antes ali, que a gente faz um medley, que a gente utiliza um tema dos Beatles, né, que a gente falou antes ali, mas a gente começa com um tema irlandês, celta também, transita pro Brasil, pro Vila Lobos, que é o trenzinho do Caipira, e chega no Eleanor Rigby. Essa foi um medley inusitado, assim, que a gente pega coisas bem distintas, né, mais ou menos. Sai uma palhinha? Sai. Pra ti é tranquilo fazer no banjo? No banjo? Prefere fazer no violão? Já que Tu tem um consegue ali. me emprestar teu violão? Claro, óbvio. E esse violão é a reprodução do Elvis, Olha aí. só que a diferença é que em vez de Jeff. estar Elvis, tá Jeff Presley. Olha só. O violão já vem com uma capa embutida. Isso Claro. não atrapalha a acústica dele?
Dá um sol aí, por favor. Tô complicado. Ah, tem que modificar aqui um pouquinho. Saquei. Tá bonito, tá bonito. There's a dream, says the window. Tell me a place that she keeps in the jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people.
gente tá chegando, se encaminhando pro fim do programa, mas acho que é uma curiosidade minha e acho que é uma curiosidade de todos da gaita de fole. Se tu puder mostrar e Claro, sim. se puder demonstrar como ela funciona. E se tiver um número que possa fazer curto ou não curto, vocês escolham o tamanho, vocês é que mandam. Então, essa é a gaita de fole. Esse é um modelo da Galícia, né? Que fica no norte da Espanha, mas ele é muito parecido com a gaita de fole escocesa. Aqui ela tem um oboé melódico, que nós chamamos, né? Aqui dentro tem uma palheta dupla. Então, a gente pode dizer que ela é o avô do fagote ou do oboé, né? Esses instrumentos que também são de palheta dupla. A diferença é que ela tem uma nota pedal em dó e uma outra nota pedal em sol. E eu uso esse fole aqui para armazenar o ar, né? Então, Aliás, tem um filme chamado Toque do Oboé com o Paulo Betti, olha, preciso assistir esse, não? que eu acho que ele teve que aprender um pouco de oboé para tocar. E quem dizem que era um exímio tocador de oboé era o Dom Pedro I. Olha aí. Não sei se é verdade também, dizem. Então vou tocar uma munheira. Uhum. Vocês podem me acompanhar Podemos também. Uma pergunta, como funciona para produzir o som? Porque o ar vem do pulmão. Então aqui Ele não é tipo uma gaita que o ar vem do ambiente, que o próprio fole da gaita enche a bolsa. Quem enche a bolsa é o teu pulmão. isso, ou não? então, nós temos aqui o soprete, que é uma peça que a gente usa só para encher. Tem uma válvula aqui que o ar não volta. Então E tipo, tu tem que ficar soprando antes. eu vou Tu falando tem que e encher vou- o balão, assim ou já não? vou Ele dando tem o que exemplo, né? literalmente tocar ar ali, né? Certo. Aí, ó. Temos uma nota, outra nota. E aí tu vai tocando e tu vai. Eu vou repondo o ar. Tu vai repondo o ar. Repondo o ar. Não é o teu sopro direto, Não, como não. num. Ele não, o meu sopro, ele direto, ele não produz, né, o som. O que produz o som é essa pressão do ar que eu tô fazendo com o braço no fole, né? Então essa pressão aqui que os galegos chamam de tempero, né? Tem que ter o tempero certo para equilibrar essas notas que estão soando aqui, a nota pedal e as melódicas que estão saindo daqui. A gente pode fazer uma música brasileira, inclusive, com esse instrumento aqui, né? Dá para adaptar. O que eu queria saber depois é se não sai um rocão, assim, se vocês têm um rocão adaptado ou não. Se não tiver, o nosso Alex corta e a gente termina com outra. Mas se tiver, porque o nome do programa é Plantão do Rock. Vamos fazer um... Mas o Plantão do Rock, ele é... Vocês podem ver, ele é Plantão do Rock, mas Aham. a gente recebe... Everything. Sim. Pois é, não saberia dizer agora com a gaita algum rock. Tem até uma que é bem conhecida, mas eu não toco, que é a do AC/DC, né? Que o primeiro vocalista tocava gaita, né?
Então tem aquele... Sim. Mas não preparamos pro momento. O bom Scott. É. Mais um blues com That's Alright Mama, que é lá Raimi já não faz A gente pode tentar fazer algum improviso. Um aí. improviso? Vamos tentar. Mas vamos fazer um baião antes. Vamos fazer um baião antes. Isso. Daí eu puxo um solo de rock aqui na gaita. Isso. Faz um baião envenenado. Meu Deus do céu, ai, que tamanha humilhação. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês sabem o que é quase igual a isso? It's one for the money, two for the show, three to get ready and for go, can't go, but don't you step on my blue suede shoes. It can do anything but let off for my blue suede shoes. Two for the show, three to get ready and for go, can't go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but let off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down or step on my face, slander my name all over the place. Do anything what you wanna do. Honey, let off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but let off of my blue suede shoes. Everybody. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything but let off of my blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything but let off of my blue suede shoes. Como diria o outro aquele, quem sabe faz ao vivo. Sem ensaio. Bom, minha galera, Zendaya, Johnny, Thales, Benhur, eu não tenho como agradecer a presença de vocês e entrego a singela lembrancinha do Sindicato Médio do Rio Grande do Sul. É singela, mas é preparada com todo carinho pela nossa produção, na figura da Cláudia Fleury, Cacau Papelzinho, que hoje a gente estourou o tempo e ela nem disse nada, ela não me veio com um papelzinho dizendo que acabou. Então ela tá de parabéns. É que ela tá saindo de férias, então ela tá de sangue doce. Então, ladies first.
tem que... Obrigado. E sempre lembrando do nosso presidente, Marcelo Matias, o eterno presidente do sindicato, sem o qual não existiria o programa e não existiria o canal. Quem quer contratar shows, apresentações, performances da Balaio de Palha, como faz? Além do Instagram. Bom, pode entrar em contato. Geralmente é pelo Instagram, né, que as pessoas nos encontram, mas pode entrar em contato com o meu número, 5198163973, que a gente está disponível aí. Também tocamos vários estilos, como tu viu aqui, né? Saiu até um Elvis Presley, né? Então Tá, não. Quando eu tiver lá, eu tô aqui, Tamo junto. pimba! Tamo junto. E tem vários formatos de show, duração, o pessoal pergunta muito, duração, quanto tempo é o show? Tem vários, tem pra pocket, tem pra feira, tem pra... Que formatos tem? Ou se concentram num formato? Sim. E... Não, a gente tem vários formatos e adequamos a apresentação para o tipo do evento, né? A gente toca desde de festas temáticas como São Patrício, que a gente falou ali, mas tocamos muitas festas de casamento, cerimônias de casamento, inclusive também. Festas de Natal, a gente tem um trabalho também direcionado para esse repertório natalino com esses instrumentos. E é isso, a gente consegue adequar a apresentação para o tamanho do projeto, do evento de vocês. Como diz o meu amigo Jacques Maciel, do Rosa Tatuada, tocamos no teu aniversário, no teu casamento, tocamos até no teu enterro, mas daí o Pix é adiantado. Galera, show de bola, muito obrigado. Obrigado nós. E se vocês não curtiram, eu curti. E a gente volta na semana que vem com mais um Plantão do Rock.